Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo aqui para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreva no oferecimento de Arena MRV. Se o Galo é sua vida, a Arena MRV é a sua casa. Compre já a sua cadeira da Arena MRV. Parcela-se de até 12 vezes, meu amigo. Olha para você ver, pagando à vista tem um belo desconto. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV, ajudando o Galo a construir seu grande sonho. A ArcelorMittal tem um recado importante para você, saca só! Estamos aqui desde o começo. Juntos, acreditamos no sonho de construir a mais moderna arena de jogos e shows da América Latina, em Minas Gerais. Aqui dentro tem segurança, qualidade, sustentabilidade e o aço líder no Brasil. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. Loto Minas, a Loteria Mineira está à sua disposição. Faça sua fezinha, meu amigo, não fica de fora não. Final de semana tá chegando e tem grandes jogos, e hoje também tem grandes jogos no Campeonato Europeu. Quem sabe a sua grana aumenta bastante pro final de semana. E Lobo da Bet tá a fim de fazer uma renda extra de verdade com trade esportivo, com apostas esportivas, é com o Lobo da Bet. Como é que ele funciona, galera? Ele é um trade esportivo sensacional, onde você recebe todas as dicas no grupo de Telegram. E lá no grupo de Telegram, onde você vai receber todas as dicas, olha que legal, você vai pegar e simplesmente copiar e colar. É muito fácil. Copiou, colou, matou. Não tem conversa, não tem mimimi, não tem nheco-nheco. Então é o seguinte, galera, lá no grupo, recebendo as dicas, você vai poder fazer uma grana extra para você e para sua família. O link está na descrição. Bom, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela, né, galera? Chega, demissão, fim da era Kudê, necessário. Senhoras e senhores, hoje eu venho fazer um desabafo aqui com vocês, no meu ponto de vista da era Kudê. Kudê não consegue fazer o time do Galo jogar bola. As constantes mudanças técnicas vem fazendo o Atlético cair. E ontem eu fiquei abismado com a entrevista dele. Mas foi abismado. Porque ele deu uma entrevista coletiva na qual ele considera, senhoras e senhores, acredite se quiser, ele considera que o Atlético jogou muito bem. Que o Atlético vem apresentando um excelente futebol. E não é verdade. Vamos pegar desde o Libertad. O Atlético contra o Libertad fez os seus gols, o Atlético tentou diminuir, mas o Atlético, hora nenhuma você acreditava fielmente que o Atlético estava melhor do que o Libertad. O Libertad fez o jogo que quis com o Atlético até o momento do resultado que ele quis fazer. Depois disso, olha para vocês verem como é que a coisa vai só avançando. Depois disso, o Atlético na partida seguinte, aí eu vou chamar aqui a partida contra o Vasco. O Vasco faz 2-0 no Atlético, o Atlético é amplamente dominado até os 2-0 nos 10 minutos de jogo. O Vasco muito melhor. E aí depois que o Vasco faz 2-0, o Atlético, óbvio, vai para cima do Vasco mesmo. O Vasco é um time fraco. A missão do Vasco é ficar na primeira divisão. Não é classificar para Libertadores, não é ser campeão brasileiro, é só ficar na divisão. Então ele se recua. Depois, quando vai contra o Atlético Paranaense, eu vou chegar no jogo e vou explicar para vocês o meu ponto de vista, o Atlético Paranaense também não consegue nada. Depois que o Atlético Paranaense está fazendo de 2-0, o Atlético diminui e não consegue a vitória. Obviamente, ali sim eu posso dizer que o goleiro Bento operou alguns milagres, algumas boas defesas. Ali sim o Atlético merecia um empate, talvez até uma vitória. Já contra o time do Santos, nada. O time do Santos não ofereceu perigo ao Atlético, até ter uns chutes em cima do goleiro. Não teve milagre do goleiro santista, não teve uma partidaça da zaga santista, nada. O Atlético simplesmente é ruim o suficiente no ataque e não consegue fazer nada. E ontem, chegando agora ao Brasil de Pelotas, senhoras e senhores, nós estamos falando de um time que está na 4ª divisão. Um time que não tem expectativa de ir para a 3ª divisão. Um time que fez 1-0 no Atlético no gol de cabeça, e o Atlético depois disso perdeu um gol com Vargas, é bem verdade, né? Um gol de bar da trave, né? Ele sozinho, era ele e Deus. Bem verdade, chuta pra lua, né? O Vargas. Mas o Atlético, jogando contra o Brasil de Pelotas, ele não tinha que perder um gol. Ele tinha que perder uns 5 e fazer uns 3. É o fraquíssimo Brasil de Pelotas, no qual a gente foi empatar o jogo aos 40 e tantos do segundo tempo. Aos 40 e tantos do segundo
tempo. O Vargas perdeu duas oportunidades de gol. Mas o Vargas perdeu 2 oportunidades e diante disso o Atlético venceria o jogo. Senhoras e senhores, estamos falando do fraquíssimo Brasil de Pelotas e parece que isso está sendo esquecido. Parece que nós jogamos contra o São Paulo. Parece que nós jogamos contra o Palmeiras, contra o Grêmio. Não, era o fraquíssimo Brasil de Pelotas. E o Kudê, na sua entrevista coletiva, ele tenta justificar uma coisa que todo o jornalismo está vendo, todos os torcedores estão vendo, onde todo mundo está vendo, que não dá mais certo. E sabe por que eu chego aqui e falo de demissão de era Kudê, fim da era Kudê? Pelo seguinte, o empate foi amargo e horrível. O Kudê, ele insiste em modificar o time à torto e à direita. À torto e à direita. Não dando uma sequência. Ontem o Breno falou um negócio que é muito verdade. O que o Breno disse? O Breno falou, até não vai ter tempo de treinar, vai fazer um regenerativo e depois já tem jogo e tal. Beleza, concordo com o Brenão. E o Brenão não estava protegendo nem o Kudê nem nada não, tá? Ele só comentou isso. E eu concordo com ele, realmente não há tempo para treino. Mas quem tem tempo para treino no futebol brasileiro? Nenhum time. Nenhum time. E como dizia Tele Santana, como dizia o próprio Cuca, como dizia diversos grandes técnicos do futebol mundial e brasileiro, jogador, para ter consciência tática, para ele ter consciência tática, ele tem que jogar junto, ele tem que ter entrosamento. Se não jogar junto, não pega entrosamento. Só craque reconhece outro craque em campo e pega entrosamento sozinho. Só craques. E o Atlético não tem craques, tem excelentes jogadores. Craque é Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema, esses caras. Então, o Kudê, ele não vai conseguir fazer o Atlético jogar. E principalmente pelo seguinte, e aí, aqui, nesse momento, eu vou até pegar meu campinho aqui para mostrar para vocês qual que é o maior problema do Kudê. O maior problema do Kudê, e por isso que eu acho que ele tem que sair do Atlético, é esse aqui, ó. O Kudê hoje, vou jogar para outra tela aqui. Vamos diminuir aqui só para vocês poderem entender. O Kudê hoje, ele joga no esquema que é mais ou menos assim, para vocês entenderem, tá? Foi mal aí, apertei as teclas de atalho aqui do coisa e perdi. O Kudê, ele joga com laterais aqui, ó. Um lateral aqui, né? Um lateral aqui, um volante cabeça de área aqui, né? E aqui zagueiros e tal, e meio campo. Só que os laterais dele tem que estar apoiando o tempo todo aqui, ó. Por que os laterais dele tem que estar o tempo todo apoiando? Porque ele joga num esquema que os meias flutuam muito, os 3 meias que jogam aqui, né, no caso. Então, ele tem os meias dele que jogam aqui para fazer o 4-2 e os atacantes, deixa eu pôr mais o 9 e o 10 aqui para vocês poderem entender onde que eu quero chegar. Então, ele tem um esquema que o centroavante, que é o Paulinho hoje no Atlético, ele tem que ficar aqui, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Tem que ficar aqui, o Hulk ele perambula e os laterais têm que chegar por aqui para poder dar condições de jogo. E os meias tabelarem. Então, na verdade, o que você vê é isso aqui, ó. É um tabelamento, os laterais ampliando o jogo, os meias trocando bola aqui na frente, o centroavante Hulk aparecendo pelos lados dando opção e os laterais abrindo. Mas os laterais do Atlético não dão conta de abrir. Os laterais do Atlético não têm força física para chegar lá na frente. Então, a zaga fecha num Paulinho que não é centroavante, consegue travar o jogo dele, coloca o marcador no Hulk e os meias têm que tentar sair por aqui, ó. E aí o meio de campo fica vazio. Por isso que você sempre encontra um buraco no meio de campo atleticano. E por isso que os atacantes sempre do outro time, os meias do outro time, navegam por aqui com muita tranquilidade. Então o Galo hoje, no esquema que o Kudê necessita para ir bem, no esquema que o Kudê necessita para dar certo, ele não vai conseguir dar certo porque ele não tem as peças. E ele é tão cabeça dura, que aí é o problema dele, na minha opinião, que ele não tenta modificar o esquema para poder se ajustar. Ele vai morrer abraçado no esquema dele. Então, eu não estou nesse momento, senhores, tomara a Deus que contra o Atlético Paranaense, ele faça a partida da vida dele no Atlético, o Kudê, inteligência tática, monta um time perfeito, e comece a vencer, porque eu não estou vendo condições do Atlético dar uma arrancada para uma vitória. Eu não sei se o Galo classifica na Libertadores, senhoras e senhores. Eu vou ser muito sincero, eu não sei se classifica, tem que vencer as 4. Tem que vencer os 2 jogos fora e os 2 jogos dentro. Eu não sei se classifica. Eu não sei se o Atlético consegue dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro para recuperar os 6 pontos perdidos. E eu não sei, senhoras e senhores. Eu não sinto confiança mais no trabalho do Kudê. Então, se o Kudê não abre mão
do pensamento tático dele, mesmo sabendo que o elenco que ele tem na mão não vai proporcionar que ele consiga fazer o entrosamento tático dele, ele tem que ir embora. Eu prefiro abrir mão do Kudê. Eu prefiro não ter mais o Kudê e vir outro técnico. A quem? Não sei. Mas com ele, eu não tô vendo esperança. Gente, o Atlético, nós estamos no dia 28 de abril. O Atlético não fez uma partida boa. Uma partida inteira boa. Talvez a gente fale que uma partida boa que o Atlético fez foi contra o Democrata. Uma partida que é os dois tempos bem. Não, o Atlético jogou um tempo bem contra o Milionário, um tempo bem contra o Fulano, mas duas partes. O Atlético não tem uma sequência de 2 jogos bons. O Atlético jogou bem esse jogo, bem esse jogo. Não tem. Não tem. Coisa que você viu até com o Turco, você viu partidas boas do Atlético. Mas com o Kudê a gente não vê, a gente vê tempos bons. Um primeiro tempo horroroso, um segundo tempo bom. Então, assim, na minha opinião, não sei a sua do outro lado, cada um tem sua opinião, respeito muito o seu pensamento, você pode ter certeza. Mas na boa, na minha opinião, o Kudê, ele não tem condições de continuar no Atlético. A única forma do Kudê se manter no Atlético, que ele vai se manter até o jogo contra o Atlético Paranaense com toda certeza, é se ele abrir mão desse esquema tático dele, que nefastamente está jogando o Atlético no lixo, e que não dá entrosamento, ele mantém o esquema e ninguém consegue jogar bem no esquema. O Johan faz uma boa partida, no outro jogo ele sai, porque o cara gramado do Kudê, ou você muda, ou a diretoria tem que te limar. Essa é a minha opinião. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. O meu muito obrigado e tamo junto. Valeu!